Oi, que bom que você quer aprender sobre as cidades espirituais, né? Que assim como eu também tá nessa busca por expansão de consciência, por aprendizado. Isso é muito bom, saber que tem gente aqui junto comigo, que ninguém tá sozinho, né? Todo mundo segurando a mão de todo mundo. E o que são? Tem três coisas que eu tenho que falar antes de deixar as informações serem passadas sobre cada colônia. São quatro coisas, na verdade. A primeira delas, o que são colônias espirituais? As colônias espirituais, cidades espirituais são a mesma coisa. E elas ficam no plano astral, elas ficam acima do planeta Terra e são invisíveis. Assim como os espíritos, né, são invisíveis também. Espíritos, consciência, né, enfim. Que é a mesma coisa, espírito e consciência. Eles ficam nesses locais entre uma reencarnação e a outra. Então é um local de transição. Ele desencarnou, vai para essas colônias espirituais, ele fica um tempo lá nessa colônia. Quanto tempo? Não dá para generalizar, vai depender. Tem uns que ficam 100, 200 anos, 10 anos, enfim. Vai depender do que ele precisa fazer para reencarnar e do que ele tem que absorver e aprender também. E essas colônias são locais onde ele aprende, onde ele trabalha, onde ele estuda. O principal objetivo dessas colônias é o estudo e o autoconhecimento também. E cada uma dessas colônias, embora todas elas sirvam para o atendimento, elas são, de modo geral, especializadas em uma coisa específica. Então você vai estar vendo em que elas são, o que cada uma é especializada. A segunda coisa que eu tenho que falar é que para ir para essas colônias, a pessoa não precisa ir só quando ela desencarna, quando ela, digamos assim, quando ela parte desse plano para o outro. Até a gente mesmo, quando está aqui encarnado, quando está dentro do corpo, a gente vai até lá. E como que isso acontece? Acontece durante o sono. Quando o corpo está repousando, o espírito nunca fica inativo. Então ele sai do corpo. Só que ele não morre, o corpo não morre, porque tem um fio chamado cordão de prata que liga o espírito ao corpo. O corpo está lá na cama dormindo. Só que o espírito ele sai, ele vai para essas colônias espirituais. Só que o corpo não morre porque tem esse fio ligando o espírito nele. E todo mundo faz isso? Sim. Eu faço, você faz, todo mundo faz. Só que nem todo mundo lembra. Por quê? Porque é chamado de projeção astral inconsciente. Então, o espírito, na pessoa, digamos assim, ela vai até lá, essas colônias, conversa, aprende, estuda, medita, né? Só que fica no inconsciente, não fica no consciente. E aí, quando a gente acorda, a gente não lembra. E se lembra, lembra de um sonho ou outro. Então, esses sonhos, nem todos. E tem muito sonho que é interpretação. Mas os sonhos, de modo geral, são memórias. Só que quando ele vem, o espírito retorna para o corpo com aquela informação, a mente inconsciente, ela faz uma simbologia. Ela pega aquilo que a pessoa viu quando estava lá e tenta encaixar ela, passar uma imagem, digamos assim, por cima dela. Então tem gente que sonha com dente, que sonha com cabelo, enfim. Isso tudo aí são símbolos criados pela mente consciente dessas viagens astrais. Então todo mundo faz isso, só que de forma inconsciente. E algumas pessoas fazem de forma consciente, conseguem lembrar de tudo. E aí tem 3 livros que eu vou estar falando, que vão estar sendo a fonte de onde eu tirei esses conhecimentos que eu estou passando. O primeiro deles se chama Nosso Lar, foi psicografado pelo Chico Xavier. O segundo livro se chama Alvorada Nova e foi psicografado por Abel Glasser. E o terceiro livro se chama Moradas Espirituais, da médium Vânia Arantes Damos. Eu vou estar deixando os 3 livros aqui na descrição, tá? Se você quiser estar indo lá depois. Vale muito a pena a leitura, muito a pena mesmo. Então, eu vou estar me baseando neles. Eu vou estar falando tudo que está neles, tá bom? Então é isso, um bom aprendizado para você, bons estudos, e eu tenho certeza absoluta que isso vai contribuir muito com você. Até logo, viu? Colônia Nosso Lar. Localizada acima do Rio de Janeiro, dita por Chico Xavier no livro Nosso Lar, ela foi fundada por portugueses que viviam no Brasil no século XVI. Nela, há largas avenidas margeadas por árvores frondosas. O ar é puro e tem uma atmosfera de tranquilidade. É especializada em atender os doentes, prepara as reencarnações terrenas, organizam turmas de socorristas aos habitantes do umbral
ou aos sofredores terrenos e estudam, de modo geral, soluções para todos os processos que prendem as pessoas ao sofrimento. Conta ainda com uma vasta rede viária, meios de transporte, arborização, praças, teatros, hospitais, escolas e entre outros. Colônia Alvorada Nova. Localiza-se acima da cidade de Santos. Se dedica à pesquisa e à cura de enfermidades dos espíritos ali localizados. As pesquisas são diversas, desde a medicina até a extração de líquidos de vegetais. Há ainda estudos e inclusões de transportes, autorização de visitas. Dentre várias especialidades que a colônia se dedica, a principal é a cura de enfermidades e de doentes e o acolhimento e amparo de desencarnados. Colônia das Flores. É uma das maiores colônias espirituais. Inicia-se na parte central de Santa Catarina, nas proximidades de Tangará, seguindo, sem interrupção, até o norte de Goiás. Essa colônia tem belezas naturais e cultivadas. As flores estão presentes em todos os cenários, desde a campestres até a jardinagem, onde se encontram as mais variadas espécies, transformando a colônia no paraíso das flores. As edificações, sejam elas hospitais, escolas, laboratórios e residências, são sempre cercadas de esplêndidos jardins, muito bem cuidados, sem falar dos parques e praças, onde a beleza se torna difícil de descrever. Ao adentrar a periferia da colônia, o espírito já está amparado pelas suas equipes de assistência, as quais vão auxiliá-lo no período inicial. Seria o pronto-socorro da colônia, e é natural que ali haja os que socorrem e os que são socorridos. Há sofrimentos, retratando sempre as últimas impressões da matéria, visto que a colônia socorre a todos que são levados até lá, mas se especializou no socorro aos que desencarnaram vítimas do câncer e que quase sempre conservam a impressão da doença no perispírito. Como é uma colônia quilométrica, apresenta vários núcleos de tratamento específico, comumente chamados de Colônia das Rosas, em virtude da grande quantidade de rosas brancas, que servem tanto para a medicação da colônia, quanto para as equipes fraternas que assistem, em nome da colônia, os cancerosos encarnados. Há, na parte central, as mais lindas flores, que jamais vi iguais, tonalidades que são variadas e que podem reter a luz do sol. À noite, são essas flores que iluminam a colônia, num jogo de luz e cores indescritíveis, formando caminhos nas largas avenidas da colônia, como se fossem estrelas de encantadora luminosidade. Nos recintos fechados, tais como hospitais, escolas e residências, a iluminação noturna é obtida por arranjos de flores cultivados em vasos, como se fossem lâmpadas. Colônia das Águas. Sua localização está próxima à entrada do rio Amazonas, em terras do Brasil, ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido em que correm as águas do Grande Rio, no seu encontro com o mar. É uma colônia de atendimento geral, onde são levados para lá espíritos recomendados por alguém, ou por afinidade própria, ou por proximidade no socorro recebido. Embora seu atendimento seja geral, ela apresenta como especialidade o tratamento aos que desencarnaram por problemas circulatórios e que são afetados no perispírito pela impressão da doença. As suas equipes de trabalho socorristas prestam assistência também aos afogados, em geral, na terra. Daí também ser grande o afluxo desses espíritos socorridos na colônia. É muito visitada por espíritos trabalhadores de outras colônias, os quais vão em busca de refazimento. Em algumas partes da colônia, o piso é de vidro, propiciando ver-se, abaixo dela, o curso vigoroso das águas do Amazonas. Nela está presente extensos campos sempre verdes, com repuxos naturais de água e cachoeiras de ornamentação indescritíveis na sua beleza. Aquários naturais deixam à mostra peixes multicores, agentes importantes na adaptação dos espíritos recém-chegados à colônia, porque eles se alimentam nos miasmas escuros que são emitidos pelas confusões mentais de quem se vê,
de repente, em outra situação. Colônia Amigos da Dor. Localiza-se no norte de Minas Gerais, passando pelo extremo sul da Bahia e avançando pelo Oceano Atlântico. Realiza grande serviço de socorro a recém-desencarnados através de missas, visto que os tarefeiros dessa colônia prestam atendimento nas igrejas, nas santas casas de misericórdia e em funções de ritual católico. É uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. À sua entrada, vê-se uma catedral, de onde saem várias passarelas, onde há jardins e grandes blocos de hospitais, escolas e parques. Notam-se imagens esculpidas que decoram os canteiros floridos, espalhados por toda a parte. Muitas irmãs de caridade se movimentam por toda a colônia, atendendo às necessidades de todos. Os espíritos convalescentes buscam, por afinidade, os seus santos de devoção junto aos canteiros, que parecem altares no cenário da natureza. Há vários espíritos que são atendidos na colônia e que ainda não sabem de sua realidade espiritual, o que vão descobrindo lentamente. A colônia apresenta aspectos de um dia sem sol, iluminando-se mais à medida que adentra o oceano, onde está o último estágio de atendimento da colônia, ou seja, o pavilhão destinado ao despertar do espírito na sua consciência espiritual. Ali há a fonte das lágrimas, onde o espírito chora a sua descoberta, e em seguida ele adentra o campo do Cristo para traçar suas novas metas. Colônia das Violetas. É uma colônia do Brasil Central. Se estende do Rio Sucunduri ao Parque Nacional do Araguaia, passando pela Serra do Cachimbo, por Santa Maria das Bandeiras e pela Serra dos Apiacás e Alta Floresta. A colônia desenvolve técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Nos seus educandários e laboratórios, espíritos estudiosos oferecem não só no plano espiritual, mas também aos estudiosos encarnados o resultado de suas pesquisas. O avanço médico no setor cardíaco recebe direta ou indiretamente a influência positiva dessa colônia, inspirando os transplantes do coração, pequenas, médias e grandes cirurgias cardíacas, e todo o avanço desenvolvido nessa área vem desta colônia. Colônia Nova Esperança. Poderia ser chamada de colônia da estatística planetária, devido à sua importantíssima função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no orbe planetário, o que hoje equivale a aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Ela se localiza bem próxima à cidade de Palmelo, Goiás, na direção de leste a norte, estendendo-se nas direções das localidades de Pires do Rio, Ipameri e Caldas Novas, respectivamente. É grande a quantidade de espíritos que chegam para os primeiros socorros, devido à sua potente irradiação planetária. Após o tratamento inicial, vários espíritos são encaminhados a outras colônias, para o prosseguimento de tratamentos específicos ou por afinidade e vontade, ou ainda por solicitação de espíritos familiares com méritos para isso. Possui vários postos de socorro e atendimento espalhados por vários lugares da crosta terrena, e estes postos recebem todos o nome de Boa Esperança. As atividades espirituais são intensas e possui muitos emissários de luz. Todo o trabalho de serviço prestado na colônia recebe-se bônus hora. Colônia do Abacateiro. Abrange parte de Goiás e Mato Grosso, na região que fica entre o distrito de Aparecida do Rio Claro, próximo a Montes Claros de Goiás, Barra do Garças, Primavera do Leste, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Rondonópolis e Bom Jardim de Goiás, como ponto de referência. Cidade espiritual. Apresenta todas as características de uma cidade acolhedora e agradável. Suas construções se espalham de forma harmônica em amplas avenidas arborizadas e algumas floridas. A presença de aerobus e ultraleves é comum em toda parte, levando e trazendo os espíritos que trabalham ou que são assistidos na colônia e também na locomoção necessária aos seus diversos setores. No setor residencial, as casas têm um formato de abacate, destacando, no seu conjunto, um efeito especial e interessante.
De cor verde, ora claro, ora mais escuro, o ambiente assume aspecto encantador, completo por suave claridade, que também ali se apresenta esverdeada. Essas casas servem de morada aos trabalhadores temporários da colônia, os quais podem ficar morando ali, enquanto estiverem em funções nela. Há o setor educandário, onde existem estudos e aperfeiçoamento para o desempenho de tarefas e também o aprimoramento espiritual, no qual são ministrados vários cursos, todos muito concorridos. Na área hospitalar, a grande movimentação é muito extensa e dividida em várias modalidades de atendimento, onde cada espírito ali assistido recebe assistência de acordo com sua necessidade. Bem ao centro dela, há uma extensa planície contornada por frondosos abacateiros, que parecem ter sido plantados ali, de forma artística e muito bem esquematizada, atendendo a finalidades que não pude alcançar no seu todo. Ao mesmo tempo em que serve de local de refazimento pela paz que o ambiente transmite, é também um laboratório natural, onde presenciei espíritos retirando, em pequenos frascos, substâncias do tronco e das folhas das árvores, levando, com todo cuidado, numa atividade incessante e sempre revezada. A colônia desenvolve técnicas e tratamentos específicos no atendimento renal, tanto no perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidade dos rins dos encarnados em resgate neste setor. O dia tem tonalidade que variam de acordo com o local, ora azul, ora amarela, ora verde, com muita suavidade. A noite é azul clara iluminada por milhões de estrelas e começa sempre após alguns minutos de chuva, que diariamente fecha o dia na colônia. Essa chuva que molha o chão e as plantas mais se assemelha a uma chuva fluídica provocada por dispositivos acionados na própria colônia e sem falha. Nesses minutos de chuva, os abacateiros ficam como que eletrificados, emitindo faíscas, como se fossem fogos de artifício, dando à colônia um cenário fantástico. Ninguém se aproxima das árvores nesses momentos. Após o espetáculo natural, as abundantes faíscas emitidas deixam uma suave claridade, tornando a noite azul clara, e o brilho das estrelas parece ser mais intenso, refletindo-se até nas pedrinhas do solo. A partir disso, as árvores ficam novamente saturadas de energias sutis, para servirem aos trabalhadores do Senhor nas tarefas de socorro, com sua seiva curativa. Não vi nenhum abacate, apenas os abacateiros. Colônia Bom Retiro. Localiza-se no Paraná, entre Curitiba e Ponta Grossa, estendendo-se ao norte até Cerro Azul e ao sul até Água Azul. Tem um formato de um losango. Embora apresente amplo atendimento de socorro espiritual, sua função é voltada para o reequilíbrio do espírito. É fechada, em seus limites, por pinheiros que apresentam, de espaço a espaço, entradas com amplas avenidas, onde se vê intensa movimentação de espíritos entrando e saindo da colônia. São as equipes de socorro, treinadas na colônia para a prestação de serviços das tarefas que estiverem realizando. Os espíritos encaminhados para o atendimento, logo após o desencarne, recebem toda a assistência necessária, desde os primeiros socorros até atendimento específico, tanto nos sintomas apresentados pelo perispírito como nos seus conflitos emocionais. No seu aspecto físico, a colônia é rica de belezas naturais, e cada conjunto de edifícios, na sua maioria, de 3 andares, localiza-se dentro de um parque de árvores frondosas, muitos pássaros que se alimentam dos resíduos fluídicos dos espíritos assistidos, tornando-os assim grandes responsáveis pela higienização do ambiente na colônia. Há jardins, pequenas lagoas e riachos de águas cristalinas. A colônia não acompanha as variações do clima terreno e apresenta sempre uma temperatura agradável. Na parte central, encontram-se construções de arquitetura diferente, no estilo europeu, com várias entradas em forma de arcos, e onde está todo o arquivo da colônia. Há exposições de artes variadas,
como pintura, escultura, cerâmica, desenhos, etc., apresentadas pelos assistidos em tratamentos. Encontram-se ali extensas praças em volta, com música ao vivo. Há revezamento de músicos, e a música é constante, onde os moradores da colônia refazem energias, recebem visitas de familiares vindos de outras colônias ou ainda encarnados enquanto dormem. Apresenta as variações do dia e da noite. No entanto, o dia não tem claridade intensa, e a noite é sempre de lua cheia, dando suave claridade a toda parte da colônia, que também conta com os recursos da iluminação captada pela energia solar. Colônia Padre Chico. Fica no Triângulo Mineiro, na região que envolve Uberlândia, Chipaciguara, Monte Alegre de Minas, Prata e Miraporanga, como ponto de referência material. É também conhecida no plano espiritual como a Colônia das Margaridas, pela grande quantidade dessa flor espalhada por toda a colônia, na cor branca e amarela. De porte médio, a colônia tem vida intensa e movimentada, devido ao grande número de espíritos abrigados nela, tanto para serem socorridos, quanto para trabalharem e servirem em nome do Cristo. Grande parte dos espíritos que aí se encontram tiveram famílias numerosas, quando na Terra estiveram. Daí a grande tendência que a colônia tem de trabalhar também em prol da família, assistindo e protegendo os núcleos familiares terrenos, com suas equipes especializadas nessa tarefa. A colônia tem uma beleza que encanta pela simplicidade e organização. O seu sistema de segurança e defesa mantém uma única entrada e saída, conforme o que pude observar. Em volta da colônia, como se fossem um muro bem compacto, mangueiras frondosas, de troncos unidos, fecham sua área, sendo impossível adentrar a colônia a não ser pela entrada oficial. Do lado de dentro, ao lado das mangueiras, as margaridas começam a embelezar o ambiente, apresentando uma ampla avenida que percorre todo o círculo da colônia, com entradas de espaço a espaço para o seu interior. Diante da entrada oficial está a Praça da Recepção da colônia, na qual as equipes preparadas para tal tarefa fazem a triagem, encaminhando os espíritos aos diversos setores de atendimento ou aos locais onde eles irão em tarefas de aprendizado, de serviço ou de visitas. Na ala dos hospitais estão os espíritos que recebem socorro de recuperação do perispírito, restaurando energias desgastadas nas peripécias do caminho terreno. Na ala dos albergues chegam os espíritos que desencarnaram sozinhos, sem ninguém nem família, os quais tiveram uma vida de solidão e aparente abandono na terra. Ali eles são socorridos, revigorados e, em seguida, promovidos os reencontros com os espíritos afins, familiares ou não. São momentos de profunda emoção, de grande beleza e de belíssimas histórias. Na ala das escolas, há muitos espíritos em preparação para servirem em equipes de socorro e amparo nas tarefas que tanto atendem a colônia, bem como fora dela, nas diversas instituições terrenas que estão sob o amparo da colônia. A ala de informações é onde se encontra o arquivo da colônia e onde, por meio de várias fontes de comunicação, a colônia mantém-se em contato com outras colônias, com as equipes em tarefas socorristas, com os pedidos de assistência, os quais chegam com todas as formas de integração nos setores de atendimento. As áreas residenciais são intercaladas de jardins, praças e pequenos bosques recreativos. Ali moram os espíritos que já conseguiram bônus horas suficientes para ter direito a uma residência e que trabalham na colônia. A parte central da colônia oferece uma extensa área de fluidos revitalizadores, trabalhados pela manipulação, feita pelos espíritos superiores, usando a própria natureza. Esse laboratório de bênçãos atende a toda a colônia e serve de apoio a todas as equipes. Na apresentação física, é como se fosse uma fonte, já que a água sai da terra e sobe a uma altura considerável, caindo depois em canaletes que percorrem toda a colônia.
passando por vários caminhos, onde nascem as flores, amenizam o ambiente e transmitem energias salutares a todos. Em toda a colônia, fala-se muito da amorosa presença do Padre Chico, incansável trabalhador do Cristo. Colônia do Moscoso. Situada na parte centro-leste do Espírito Santo, ela tem o formato de um retângulo. Tem características orientais, por ter sido fundada pelos moscos, povos que habitavam entre o Mar Negro e o Mar Cáspio havia milhares de anos, e que vieram em migração espiritual para o psiquismo do Brasil. Desenvolve amplo atendimento aos que são levados até lá, para o apoio da adaptação espiritual, na renovação de energias e entendimento do continuar da vida. Apresenta belezas naturais, com distribuição padronizada de vegetação, árvores florestais, flores, água corrente, pequenos lagos, areia e mar. Tem como característica própria o desenvolvimento de técnicas especiais que auxiliam o espírito à autodescoberta, como essência divina. Além das atividades desenvolvidas na colônia, no atendimento espiritual, a que cada um faz jus, distribui equipes de tarefeiros por toda a parte, estimulando e concedendo apoio a toda tarefa que visa a educação da alma, o domínio de si mesma, ampliando os setores de autoconhecimento. A colônia é fonte inspiradora dos livros de autoajuda, oferecendo, com muito amor, o resultado de suas pesquisas e esforços trabalhados, visando a essa finalidade. Na parte central da colônia, ergue-se uma construção de estilo russo, na qual estão congregados todos os programas de trabalho de atendimento da colônia, e, nas suas áreas de acesso público, muitos espíritos vão em meditação, revendo fatos de sua vida, para reprogramá-las em outro estilo, com o qual formarão o seu projeto de vida, visando a próxima reencarnação. Muitos dos assistidos na colônia depois permanecem por lá, para também ajudarem outros que estão chegando, trazido pelas equipes de socorro fraterno, e os que se interessam por aprendizado psíquico se dedicam a cursos e estudos, integrando novas equipes de trabalhos e exercício mental. Apresenta variações do dia e da noite, sendo a noite utilizada como ponto de reflexão da obscuridade que cada um traz dentro de si, na forma de imperfeições várias, e o nascer do dia é apreciado como símbolo do despertar do espírito para a luz, quando ele encontra a forma de vencer a si mesmo.